Alô, meu pessoal do nono ano, meus queridos amigos e pequenos alunos, estudantes. Estamos aí já com o pezinho no ensino médio, né? Tem alguns assuntos que nós devemos tratar com vocês, como por exemplo, na aula de hoje, dia 20/4, nós explicamos em classe as páginas 44, 45 e 46. Relacionado ao nazismo em ascensão. Ascensão quer dizer subida, tá bom? O nazismo crescendo, enfim, pode ser mais ou menos assim. E nós falamos a respeito de como o nazismo surge, pequeno partido que foi ganhando cada vez mais seguidores durante a sua história, contexto desse surgimento do nazismo, como Hitler consegue de simples oficial, secretariado, se tornar líder do nazismo e, consequentemente a isso, ele se torna líder do país todinho. Né? O nazismo ele era um partido que, digamos, atraía muita atenção, né? Ele conseguiu muitos adeptos, muitos seguidores, muitas pessoas estavam interessadas no nazismo, enfim, no partido político aí, porque eles representavam tudo aquilo que era contra, por exemplo, o comunismo. Os nazistas eram contra o comunismo e só por isso já ganhou a simpatia de muita gente, né? Dentro da Alemanha, principalmente daqueles grandes donos de indústria, banqueiros, aquele pessoal todo, eles eram também contra o comunismo, então eles iam apostar no nazismo, então eles iam financiar o partido. Ou seja, os riquinhos ali, que não gostavam de ideias comunistas, iam agora investir nesse partido e ele foi aos poucos se tornando um grande partido. De pequeno passou a ser em ascensão, passou a crescer. E como é que o Hitler chegou ao poder nesse partido? A gente vai ver isso também. O nazismo também era um movimento antigrevista e antiproletariado, né? O que aconteceu na Rússia, causando aquela chamada Revolução Russa, que transformou o país na União Soviética, não era uma coisa bem vista na Alemanha e nem em nenhum outro país capitalista. Então os alemães eles passaram também a combater esse tipo de ideia, principalmente o nazismo passou a combater esse tipo de ideia grevista, o que também ganhou muita simpatia do grande público burguês alemão, tanto industriais como banqueiros, enfim, né? E também diga-se que o nazismo surgiu no momento em que a Alemanha estava defasada, a economia da Alemanha estava muito ruim. E com a economia ruim, alguém precisava dar esperança a esse povo, e o nazismo acabou conseguindo entrar na mente das pessoas e implantar uma espécie de realidade da qual os alemães eram uma raça destinada ao sucesso, e que as demais raças eram, digamos, prejudiciais ao seu progresso, né? Como por exemplo a raça do povo judeu, que se consideravam inferior a eles, né? E o nazismo sempre tinha essa ideia de antissemitismo, ou seja, contra o povo judeu, né? Para início aí, a gente tem que entender que aquele pequeno soldado que lutou pelo exército da Áustria, chamado Adolf Hitler, né? Ele foi de fato aquele que foi condecorado por bravura e tal, deram um monte de medalha para ele, e ele saiu da Primeira Guerra Mundial sendo considerado um soldado bravo, enfim. O Hitler tinha suas aptidões artísticas, ele queria pertencer à escola de arte, não deu certo, enfim. Aquele cara que detestava a paz, a democracia, o negócio dele era guerra mesmo, ele gostava muito, ele era muito sentimentalista com relação à guerra, então ele tinha esse temperamento, né? Então, machucado na guerra, ele acaba saindo da frente, aí do fronte do exército, ele acaba se tornando um oficial do governo, né? Começou a trabalhar em Viena como sendo espião. A função do Adolf Hitler era espionar partidos, né? Era, digamos,
ver quem estava sendo considerado ali reuniões escondidas, falando de socialismo, falando de movimentos populares, enfim, ele ia lá e denunciava quem estava naquela situação, o governo ia lá mandava prender todo mundo. Essa era a função do Hitler, espionar e denunciar. Só que um dia ele assistiu uma reunião diferente, de um pequeno partido que estava ali fazendo umas reuniões, falando de progresso, falando de povo alemão como sendo um povo beneficiado e abençoado. Ou seja, esse partido falava de como os judeus e os marxistas traíram os alemães na Primeira Guerra Mundial, mereciam pagar muito caro por isso, enfim. O que ocorre aí é o seguinte: o Hitler começa a gostar das reuniões desse pequeno partido chamado de Partido Nacional Trabalhista Alemão, né? Ou Nazi, que é o nome, a sigla do partido. O Hitler começa a participar cada vez mais de reuniões, ele vai cada vez mais a essas reuniões, ele não denuncia o partido, ele acaba se tornando membro efetivo, ele pede para falar, o pessoal deixa ele falar, ele começa a organizar um discurso muito bonito, muito muito convincente. Ele passa aos poucos a ser aceito no partido como uma das funções de secretário. De secretário ele passa a ser um dos líderes do partido e ele convence meio mundo de que a Alemanha só vai ter sucesso se for através de guerras, porque a paz ela não traz nada de bom. O que realmente vai tornar o país redentor de sucesso, progresso e fortuna realmente é a guerra. Então esse partido acaba, como eu falei para vocês, tendo um financiamento muito grande, tendo uma popularidade cada vez maior. Com a crise de 1929, o partido levanta a bandeira do antiliberalismo também, viu, gente? Eles eram antiliberais. A gente sabe que o liberalismo foi aquele movimento econômico de deixar as empresas mandarem no país, né? E o governo se intrometendo pouco. Já aqui não, no nazismo dizia que estava tudo errado. Os liberais deveriam ser combatidos e o Estado que tinha que realmente intervir na economia. Então isso também agradou muito a burguesia nazista, porque, aliás, a burguesia alemã, porque a burguesia achava o seguinte: olha, o cara tem razão, a gente não deve apostar em liberalismo não. E o partido nazista passou a ter cada vez mais importância dentro do país, né? Tanto é que a partir dessa data de 1930, após a crise de 29, muitos deputados nazistas são eleitos, né, para o parlamento. A gente sabe que a Alemanha não era um reinado, era uma república. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela torna-se uma república, e essa república era governada de forma parlamentarista. República de Weimar, né, tornou-se aí um grande país, aí, uma república de Weimar. A cidade de Weimar foi assinado o tratado de mudança de reinado para república, é por isso que o pessoal chama de República de Weimar, que foi assinado o acordo na cidade de Weimar, na Alemanha. Então é o seguinte, o partido começa a crescer e muitos deputados começam a fazer parte do governo, e esses deputados, muitos deles eram nazistas. E a economia estava bagunçada, enfim, o que fazer, né? O Adolf Hitler e seu pequeno partido tentam um golpe de Estado e não conseguem, né? Eles vão presos. O Hitler pega uma temporada de prisão, aí uns 8 meses de cadeia, e nessa prisão ele acaba escrevendo o seu livro. Teve essa liberdade de escrever o seu livro, Minha Luta, ou Mein Kampf em alemão. Mein Kampf em alemão, né? Onde esse livro ele trata de todo, digamos, o manual de como o nazista deve se comportar. Nesse livro ele fala de tudo, toda a teoria do povo judeu como sendo uma raça inferior, que deve ser caçada, perseguida, enfim. Ele trata de tudo que é uma espécie de manual do cidadão nazista, de capacitar os nazistas. Infelizmente esse livro ele é muito difundido aí na época, o pessoal comprou muito, né? Saindo da prisão, Hitler resolve se candidatar, né? Porque o partido dele já estava crescendo muito
ele resolve se candidatar sem dar mais golpe de Estado, ele resolve concorrer legalmente